Estamos com um convidado maravilhoso, Paulo Lara. O tema é a mesa. É um cenário sempre. E o Paulo, nada como ele para falar sobre tudo que nós utilizamos para uma decoração de mesa, todos os utensílios, isso ele prima pelo bom gosto. E gostaria que você, por favor, que é uma pessoa que tem um conhecimento tão plural nesta área, e se apresentasse aqui para que todos o conheçam. Claro. Bom dia, Ângela. É um prazer enorme estar aqui. Muito carinho, muito respeito por você, por todo o seu trabalho. É um grande prazer, é um grande privilégio estar aqui nesse momento contigo. Obrigada. Muito bom. Meu nome é Paulo Lara e o meu universo, ele começa, eu acho que da maneira mais nobre e bonita que existe, que é dentro de casa. Eu tive o privilégio de ter uma família bastante unida. Eu sou interiorano, eu sou de Sorocaba, e interiorano de São Paulo. E eu tive o privilégio do meu pai ser um colecionador de arte. Nossa. E então eu convivi com arte desde que eu nasci. E minha mãe, professora. Eu tenho o privilégio de ser filho de 2 professores, que eu acho uma coisa assim única na vida. E minha mãe, uma mulher que primou sempre pela elegância. E a elegância não só no trajar, mas a elegância no trato pessoal e no trato com as outras pessoas. Então a minha formação dentro de casa já apurou o meu olhar para a vida, me deixou uma pessoa com um olhar muito privilegiado para isso. Aí tem uma coisa que é uma coisa nata da gente, que é um olhar mais para esse mundo artístico, arquitetônico e de design. E desde criança eu tenho esse olhar. Eu fui estudar pintura, fui fazer tudo ligado ao que me trazia muito prazer, uma coisa muito paralela que foi o esporte. Eu fui um atleta desde sempre, comecei com natação, depois eu fui ginasta olímpico, então a ginástica sempre também caminhou lado a lado na minha vida, mas a arte me levou ao meu estudo que me formou. Eu me formei em marketing, e o marketing me deu uma visão de uma análise apurada do mundo muito grande, porque o marketing faz com que você estude o comportamento da pessoa para poder entender e adequar essa realidade de comportamento para a nossa vida. Então o marketing me trouxe isso. E a última etapa, que eu tive mais 2 privilégios. Primeiro, o privilégio de poder viajar sempre. E eu viajei, eu estudei fora e tive o privilégio de ter um tio japonês. E o tio japonês, um tio japonês que me deu uma visão de mundo que nós aqui no Brasil, desde criança somos muito ligados em América e Europa, né? E ele migrou o meu olhar para o Japão desde cedo. E o Japão me levou para um universo asiático oriental que também me deu essa diversidade. Então eu acho que eu sou um mix de tudo. Um mix de família adequada, no momento certo, o olhar apurado que eu fui tendo na minha vida e me levou profissionalmente a um caminho que começou no marketing e que me levou a desenvolvimento de produto. Então minha carreira foi estratégica dentro de empresas e com o passar do tempo eu fui apurando o meu olhar e me aprofundando em estudos para poder desenvolver produtos. Viram? Mas atualmente o enfoque do nosso convidado é também influenciador e falar sobre mesa posta com todo esse cabedal que ele tem. Vamos a umas perguntas, Paulo. Paulo, eu tenho uma curiosidade e gostaria que você me contasse sobre a coleção que você desenvolveu para a nossa empresa, que para mim é única, a Schmidt. Sim. Ângela, eu dirigi por 30 anos o departamento de marketing da Porcelana Schmidt. Parabéns! Então eu fui o estrategista de negócios, foi a minha vida, eu diria que é antes e depois da Porcelana Schmidt, porque realmente a minha referência, o meu conhecimento e como o mercado me vê, sempre foi pautado em cima da Porcelana Schmidt, que é um ícone do mercado brasileiro da mesa posta. Sem dúvida. Então o que aconteceu? Eu fiquei 30 anos, porém, dentre esses 30 anos eu fiquei um período fora por uma série de motivos e eu me tornei um consultor de negócios nesse período. Então eu tenho um período de 20 anos na Porcelana Schmidt, saio e volto depois. Nesse momento que eu saio, eu fui desenvolver mais o meu estudo de desenvolvimento de produto, porque eu me tornei um consultor que desenvolvia produtos.
E não só pratos, mas copos, talheres. E eu conhecia a porcelana, mas os outros conheciam menos. Então eu fui entender e desenvolver, apurar essa minha técnica em desenvolver produtos. Maravilhoso. Aliás, interessantíssimo, porque quando a gente pensa num copo, a gente tem que pensar na função. Claro. A forma mais adequada, não adianta só a beleza, o estilo dele, não é? Você falou o principal, o design sem função design não sem existe. função. Não existe. Esteticamente sozinho, Exatamente. o design, ele não existe. Você foi absolutamente perfeita na sua colocação. Obrigada. Nesse momento que eu saí, Ângela, eu prestei uma consultoria para uma empresa de vidro. E essa empresa de vidro que me convidou para assinar uma linha. Eu nunca tinha pensado nisso. Então a minha primeira linha foi uma linha de vidros. Está aqui, ó. Lara Casa, eu trouxe a você. Então, mas que maravilha, então olha aqui, Deus. a minha primeira linha que eu desenvolvi foi numa empresa de vidros. E aqui foi onde surgiu Lara Casa. Então, a partir daí, a mosquinha de desenvolver produtos onde eu assino começou a acontecer. Então isso foi o embrião de tudo. Olha. Depois eu desenvolvi linhas e assinei para talheres, para lugares americanos, e a coisa foi num crescer, onde as pessoas daí me contratavam para ser o estratégico e desenvolver produtos. Quando eu voltei para a Porcelana Schmitz, eu falei, eu só volto se eu tiver uma linha que eu vou assinar. Eu tive essa ousadia de pedir isso. E aí... E muito bem colocada, porque com tantas opções e você com um conhecimento tão amplo, pois seria... E aí foi um prazer imenso. Foi um prazer imenso porque, naquele momento, o mundo da mesa posta estava caminhando para peças que tinham autores, assinadas por pessoas. E nesse momento, então, eu lancei a linha Lara Casa em porcelana, que também foi um sucesso. Por muitos anos eu fiquei lançando anualmente linhas que faziam parte disso. Então o embrião começou nesse momento que eu estava fora da Schmidt. Para depois eu trouxe para cá essa realidade e aí fui adiante. Temos mais uma pergunta aqui para você, Paulo. Aliás, ficaria o dia aqui fazendo perguntas, porque olha quanta bagagem ele tem aqui para nos passar. Nada como ser realmente uma pessoa com sensibilidade, com conhecimento e um artista, né? Porque tem que estar interligado. Eu gostaria que você mencionasse, pontuasse detalhes que você acha que é imprescindível, que nunca poderá faltar numa mesa posta. Eu acho, Ângela, que a mesa posta, ela é o coroamento de um convívio entre pessoas. Né? Quando eu convido pessoas para minha casa, tudo o que há de mais importante, o de mais interessante, acontece à mesa. Verdade. Então, é na mesa que nós temos que ter toda a nossa personalidade e o nosso estilo. Então, eu acho que sim, a sua pergunta é cirúrgica, eu acho ela perfeita, a mesa sim demonstra quem nós somos. Né? Seja na formalidade, na informalidade, na descontração, na harmonia. Nós somos vários e a mesa demonstra isso, mas tem um traço que sempre demonstra, e eu digo isso sempre: afeto. Afetividade. Eu consigo ver quando uma mesa está construída de uma maneira que eu sinto afetividade quando eu vejo. Eu posso não concordar com a maneira que está colocado as coisas, mas eu sinto afetividade naquela montagem de mesa. Então isso para mim, Ângela, é o mais importante. Olha, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, porque a mesa, eu acho que o ato é um ato de amor, é um momento em que você pensa nos pequenos detalhes e vale até, como você mencionou, um pequeno erro até de etiqueta, mas sim. O que importa é a atenção, o carinho que você, na hora, né, dedica para os seus convidados, para a família. Isso é que faz um diferencial. Os pratos vão, mas o carinho fica. Exatamente, olha que maravilha. Sim. E eu acho interessante você mencionar o que futuramente poderá chegar toda essa gama, porque diariamente a gente depara com criações, peças mais orgânicas, enfim, o mix está muito grande e gostaria que você pontuasse sobre isso. Claro, as feiras que eu mais frequentei foram a de Chicago e a de Frankfurt, que é a maior feira do mundo. Mas isso não quer dizer que eu não estive na feira de Guangzhou, na China, que eu não estive na Maison Objeto, que eu estive em todas as feiras. E o olhar, isso, gente. O olhar nosso, ele vai apurando. Você vai ficando mais seletivo e vai entendendo as tendências. Nos últimos tempos, as grandes tendências, Ângela, não têm sido sobre cor, sobre forma, e sim sobre tecnologia.
A tecnologia na mesa posta tem sido muito mais determinante para determinar novos caminhos do que curvas, cores ou coisas assim. Então, nós tínhamos, historicamente, o mundo de porcelana mandando a mesa. Sempre. Nos últimos tempos, a faiança explodiu. E por que a faiança explodiu? Porque hoje é muito custoso, em termos de mão de obra, em termos financeiros, você aplicar decoração em porcelana. Verdade. Então, o que aconteceu? O mundo ceramista, descobrindo isso, começou a florar e desenvolver produtos diferenciados. Para isso, a indústria do reativo, do esmalte reativo, a indústria dos fornos, percebendo isso, deu muito mais ferramentas para a indústria ceramista apresentar produtos novos. Então, pratos pretos, pratos marrons, pratos com desenhos manchados, que até então não tinha tecnologia para isso, agora tem. Então, as grandes tendências dos últimos tempos têm sido muito mais tecnológica do que qualquer outra coisa. Você usou um termo há uns minutos atrás sobre produtos mais orgânicos. O que é uma linha orgânica? É uma linha que não é reta e que você não tem muita similaridade. Para você ter um prato que ele não é completamente redondo, você tem que ter tecnologia para desenvolver uma peça assim. E é difícil. E é difícil. Então, é muito interessante, porque isso é característica de um produto artesanal. E a indústria chegou e falou assim, como é que eu vou fazer industrialmente, em termos de produção em escala, um produto que pareça artesanal? Então isso que aconteceu nos últimos tempos. O artesanato imperando, só que o produto ele é industrializado com um cara artesanal. Então, as grandes tendências dos últimos tempos, e isso você vê em todos os materiais, desde toalhas a lugares americanos, a copos, que na verdade o mundo do cristal passou por uma crise muito grande há uma década e meia atrás, onde não existiam mais profissionais que queriam trabalhar com chumbo. E o cristal, para ser cristal, tem que ter chumbo. Tem que ter um pouco. Então, a indústria de vidro, percebendo isso, trouxe outros materiais, como o titânio, e tirou o chumbo e pôs titânio. Então, os puristas falaram, não posso chamar isso de cristal. Só que o produto é tão branco, é tão translúcido, é tão brilhante, é tão resistente quanto o cristal. Só que então, outros produtos surgiram. Então, o que eu digo a você? A grande tendência hoje do mundo da mesa chama-se tecnologia. Muito bem colocado. E não é cor, não é nada. São os novos elementos que surgiram para a indústria que trouxe a realidade. Aqui eu tenho uma maneira muito elegante de mostrar isso, que é uma taça vermelha. Sim. Tá? Até então, era feito de uma maneira porque o chumbo nos levava a ter um tipo de reação. Sem o chumbo, e esse é um produto que não tem chumbo... Esse é mais moderno. Isso é de titânio, a produção é diferente. É mais rápida, é mais ágil e permite essas proporções enormes. Num produto de cristal de chumbo é muito difícil você fazer isso. Fica um produto muito caro. Tá? Extremamente daí elitizado. Inclusive, quando uma peça, uma taça, um copo, ele tem bisotê, né? Com aqueles cortes, deve ser um trabalho que, de fato, faz um diferencial e a tecnologia, para isso, precisa... Você tinha isso feito de maneira manual, até pouco tempo atrás, e hoje uma máquina faz aquilo. Olha que beleza, quer dizer, a tecnologia proporcionou não só uma dinâmica, onde os produtos são mais rápidos e atenderá melhor a demanda, e ficará tão bonito quanto, né, o artesanal. A grande tendência é a tecnologia. Aliás, nem fale de tecnologia hoje, mas eu ainda continuo com o presencial, que eu acho que isso que faz o diferencial, principalmente no meu segmento, você não acha? Claro, não tenha dúvida. Paulo, a arte e a gastronomia se integram de uma forma hoje muito pontual. Inclusive, a gente percebe que os chefes brilham, né, e primam pelo bom gosto quando elaboram um prato e levam até o cliente. Eu gostaria que você falasse sobre esses detalhes, porque faz parte, não é? Faz parte, sim. A feira mais importante que eu tive nos últimos anos foi a feira de Chicago, porque ela é uma feira que une o mundo da gastronomia. E eu tenho a ousadia de dizer a você que os chefes, os grandes chefes, viraram grandes estrelas e mudaram a mesa nos últimos anos. Por quê? Porque eles mudaram a mesa nos restaurantes e nós que frequentamos esses lugares falamos assim, eu quero aquele tipo de coisa que está montado naquele restaurante. E eles inventaram, Ângela, um verbo
que virou hoje um uso comum, que é empratar. 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 Um serviço empratado, exatamente. Aliás, fale sobre isso. Então, o que eles falaram? A minha comida é autoral. Eu quero ter um prato também autoral que represente a comida que eu estou fazendo, tá bom? Eu não quero mais aquele branquinho básico. Vocês mulheres têm o pretinho básico na roupa, mas na gastronomia tinha o branquinho básico. E aí agora, a minha comida é autoral, é diferenciada, eu quero um prato diferenciado. E a indústria foi acompanhando esses desejos. Olha que coisa impressionante, Formatos, cores, reativos, reagentes que levaram a essa realidade. Então, a gastronomia na última década mudou a mesa e hoje ela é fundamental nesse novo momento que a mesa vive de peças coloridas, peças diferenciadas, de coisas ultra diferentes. Então, arte e gastronomia são fundamentais Estão e vivem juntas. Absolutamente juntas. Perfeito. Então, nós temos vários serviços, não é, Paulo? Serviço à francesa, americana, esses hoje, o empratado, que a gente até diz que é um serviço, Sim, não é verdade? sim. Eu tenho uma curiosidade, gostaria que você passasse, com poucas palavras, como começar, por exemplo, hoje, para uma mesa fique bem pontual e elegante, sem exagero, porque às vezes as pessoas enchem de tantas informações. E com toda essa sua expertise, gostaria que você desse umas dicas e falasse um pouco do que seria ideal com o moderno e com o tradicional. Muito pertinente a sua pergunta, Angela, porque nós vivemos um momento estranho, eu acho. Sim. Que a guerra de louceiros virou uma febre na internet. O meu é maior, eu tenho mais coisa, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, e de armário virou um quarto, de quarto virou sala. Então, eu acho o seguinte, nós nos grandes centros ou no interior, Sim. temos algumas coisas básicas que nós precisamos ter. E isso, a atual estrutura de venda nos permite, que é a compra de peças avulsas. Hoje você não precisa comprar uma dúzia de nada. Você compre 4, você compre meia dúzia, porque você vai adequar o seu espaço dentro da sua casa e a sua utilidade. Para que eu vou comprar 12 se eu recebo na minha casa somente 4 ou 6 pessoas? Então, a compra avulsa, isso eu acho a coisa mais importante. Atento. Quanto você precisar é realmente o que você vai comprar. E segundo, eu adoro peças marcantes, coloridas e diferentes, só que elas cansam. Então, eu acho o seguinte, se você tem a intenção de começar alguma coisa, opte por coisas mais neutras. Eu acredito que coisas mais neutras, com acessórios diferenciados, invista em acessórios depois de ter coisas neutras. Porque as coisas neutras permitem que com um lugar americano diferenciado, você mude a sua mesa. Que com uma taça diferenciada, você mude a mesa. Então, comece com coisas neutras, com coisas que você não vai cansar, e depois você vai ampliando se esse for o caso. Se não, invista nos acessórios que complementam o neutro. Maravilha. Você sabe que eu, quando comecei, eu também optei e os cursos duravam 3 meses. Então, eu falava de baixelas, eu falava sobre louças e eu sempre sugeria louça branca, copos incolor. Sempre. Por quê? Vai dar um diferencial na bebida que você irá servir, tudo isso. Mas não podemos, de maneira nenhuma, dispensar a tendência atual, não é? Que é exatamente o que você acabou de falar, sobre as cores, sobre os acessórios. Sim. E, aliás, eu sou um pouco adepta para isso também hoje. Mas, prima, porque eu acho que o menos é mais. Sim, sempre. Sempre, né, Mar? Para mim, muito mais minimalismo do que maximalismo. Exatamente. Quero agradecer e que esse momento seja o primeiro de vários. Porque eu acho que com seu conhecimento, as pessoas são carentes de informações. E será sempre um prazer recebê-lo. Pessoal, não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem no canal Ângela Pimentel do YouTube. E vamos agora para a parte 2, onde Paulo pergunta a Ângela Pimentel. Obrigada. Obrigado a você, Ângela.